Fala pessoal, hoje vamos gravar um episódio muito especial com minha esposa, a Tainá, a criadora desse canal. Vocês conhecem ela como concurseira, como guarda e criadora de conteúdo, mas por trás de tudo isso existe uma grande história, muitas dificuldades e hoje vamos conhecer um pouco da sua trajetória até aqui. Tainá, conta pra gente tudo, desde lá do início, como você chegou até aqui. Tudo começou quando eu tinha apenas 15 anos e engravidei na adolescência. Fui mãe aos 16 e quando eu tive minha filha, tudo mudou. Eu tinha uma vida muito difícil, além de eu ser nova, o pai dela também era muito novo e enfrentamos bastante dificuldade financeiras e outras coisas também que não dá para contar aqui, mas eu resolvi me separar devido a algumas situações que eu vivi com o pai da minha filha. Decidi me separar, ela tinha 4 meses, e daí fui morar com minha tia, pedi para morar com ela, ela permitiu e eu fui morar na casa dela junto com minha filha e tive que encarar a vida. Eu tinha uma filha agora para sustentar, não era só não era só a minha vida. Tinha uma outra vida ali que dependia de mim. Então eu comecei num estágio, porque eu ainda era menor de idade. Eu arrumei um estágio de telemarketing e com isso eu consegui sustentar a minha filha. Depois disso, quando eu completei 18 anos, eu comecei um emprego de carteira assinada. Não era mais estágio, eu já recebia um salário mínimo e comecei a estudar. Porém, o que aconteceu? Como eu passava o dia todo fora por conta do trabalho e era distante, era longe da minha casa, então eu perdia também bastante tempo no transporte. Quando eu chegava à noite para ficar com a minha filha, ela chorava bastante porque sentia muito a minha falta. Eu ainda estava amamentando ela, afinal ela só tinha 6 meses. Eu ainda estava na fase de amamentação, então eu precisei abandonar os estudos. No primeiro ano do ensino médio, eu não consegui dar conta de estudar, cuidar da minha filha e trabalhar. Então eu abri mão por um momento dos estudos. Comecei a trabalhar e juntei um dinheiro para poder fazer um supletivo. Um supletivo era só uma prova, eu ia lá, fazia a prova e estava tudo certo. Dessa forma, eu conseguiria terminar meus estudos e não ficaria longe da minha filha. Juntei o dinheiro para fazer o supletivo, consegui fazer o supletivo e fui aprovada. Aí veio outro desafio. Eu sempre soube que eu não queria, apesar de não ter ninguém na minha família que fosse funcionário público, nem crescer ouvindo que o estudo mudaria minha vida. Eu não tive isso. Minha família sempre foi muito trabalhadora, mas foram todos CLT, não tinha assim algo, carreira nem nada mais na vida, talvez por falta de oportunidade, desconhecer. Eu também desconhecia, eu descobri depois. Então, eu sabia que eu não queria aquilo para minha vida. Ganhar um salário mínimo e passar a vida toda ali no limite. Eu tinha uma paixão também, eu era apaixonada por viagens e aviação e tudo isso. Então eu decidi fazer um curso de aeromoça. Juntei o dinheiro para fazer o curso de aeromoça e iniciei o curso de aeromoça. Quando eu já estava no curso, eu descobri que precisava viajar bastante, que eu ia precisar passar muito tempo longe da minha filha. E mais uma vez eu fiquei nesse embate. Então, eu tive que tomar uma decisão. Eu não poderia seguir carreira, minha filha era muito pequena e ainda não era o momento de eu ficar longe dela, não queria. Ela já não tinha o pai perto. E não ter a mãe também, eu não queria isso. Então, eu desisti por um momento de seguir carreira como aeromoça, porém,
foi aí que eu descobri concurso público. Eu comecei a olhar concurso na área da aeronáutica. Não, eu não tinha mais idade, eu já tinha 23 anos. Foi no ano de 2015. Naquele ano, eu só tinha uma chance de tentar tanto a EA como a EPK e a ESA, mas o que estava aberto era o da ESA. Então, eu estudei durante 3, 4 meses para o concurso da ESA. Então, deixa eu te cortar. Como que você estudou? Como que você fez para passar nesse concurso em 3 meses? Qual foi as técnicas? Eu não tinha curso preparatório, nem tinha condições de contratar um. Eu estudei apenas pelo YouTube. Eu peguei o edital, separei todo o conteúdo programático, eu já sabia tudo o que eu precisava estudar, quantas questões de cada matéria ia ter na prova, e eram todas as mesmas, a mesma quantidade de questões. Então, eu não me dediquei mais para uma matéria ou para outra, eu me dediquei igual para todas as matérias. Eu estudava o tempo inteiro, todo o tempo que eu tinha disponível. Nessa época, eu já estava trabalhando como doméstica, então, quando eu ia trabalhar, eu passava o dia todo. Tudo que eu fazia na casa, lavava o chão, fazia o almoço, lavava a louça, eu fazia com fone de ouvido ou então colocava lá o celular na pia e ia lavando os pratos. No percurso até o trabalho, eram quase 2 horas eu ia estudando. E na volta também, quando eu chegava em casa, eu ficava estudando até tarde. Eu estudava todo o tempo que eu tinha disponível. E por isso, apesar do curto tempo e de não ter uma educação básica tão boa, porque eu parei de estudar no ensino médio, então não tinha ensino médio, eu fiz um supletivo que foi uma prova apenas. Mesmo assim, eu consegui ser aprovada porque eu levava aquilo como objetivo de vida. Eu queria muito passar no concurso público, então eu dei tudo de mim, aquilo era a minha vida. E foi dessa forma que eu fui aprovada, estudando apenas pelo YouTube, porém eu tinha uma organização, eu montei um cronograma de estudos, eu fazia muitas provas anteriores da banca, da ESA, e eu acho que foi isso que me fez, apesar do curto tempo estudando e sem ter nenhuma base, conseguir ser habilitada no primeiro concurso público. Foi daí que eu vi que eu poderia passar em qualquer concurso que eu quisesse. Que eu estudei um pouco de tempo e consegui ser habilitada num concurso de nível nacional, que não era fácil. Então, eu vi também, minha irmã já morava aqui em São Paulo, e eu vi que tinha aberto o concurso da Polícia Militar do estado de São Paulo e resolvi me inscrever. Eu morava em Recife, minha irmã morava aqui em São Paulo. Eu liguei para ela, convenci ela a fazer a prova também junto comigo e fez eu e ela a prova. Eu estudei durante uns 3 meses para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E era do mesmo jeito minha rotina de estudos. Eu montei um cronograma, estudava apenas o que o edital pedia e estudei pelo YouTube. Eu estudava mais de uma matéria ao dia, colocava lá o nome do assunto que eu estudasse, tinha um vídeo aula do YouTube, depois fazia resumo. E o que eu acredito que foi o diferencial eram fazer muitas questões de provas anteriores da banca VUNESP. Eu também assistia no YouTube resoluções de questões dos assuntos que eu mais sentia dificuldade, porque se eu errasse as questões, eu ia saber ali onde eu errei, o que eu precisava corrigir. Eu acho que foi muito importante isso, assistir resoluções de questões da banca organizadora também no YouTube. E quando eu fiz a prova, fiz eu e minha irmã e nós duas fomos aprovadas. Eu gabaritei a parte de português e matemática, porque eu estudei bastante, fazia questões todo dia e nos assuntos que eu não conseguia entender, eu ficava insistindo até aprender. Atualidades eu não estudei, porque eu não tinha muito tempo, eu estudava enquanto eu trabalhava. E se eu fosse perder meu tempo com atualidades, que só tinham 5 questões, e atualidades é muito geral.
Não tem como saber o que vai cair de atualidades. Então eu resolvi não estudar. Mas para minha surpresa, eu acertei 80% da prova. Quando eu voltei da prova, abriu também o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Eu estudei uns 2 meses. A maioria dos assuntos eram completamente diferentes dos assuntos que foram cobrados no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas eu me esforcei, estudei também pelo YouTube. Todas as lives de professores, tinha os professores de história e geografia, que era muito bom. Era o Isaqueu Silva. Ele ainda dá aulas. Ele dava aula gratuita no YouTube de história e geografia. E muitas vezes eu assistia as aulas online porque não ficavam disponíveis. E isso com certeza me ajudou bastante a ser aprovada no concurso, estudando apenas 2 meses. No concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu estava bem segura, mas no de Pernambuco eu não estava tão segura, porque era um concurso bem difícil, bem concorrido. O de São Paulo eram mais vagas, mas para minha surpresa, eu consegui ser aprovada no concurso da Polícia Militar de Pernambuco também. E agora vem as outras etapas. Afinal, quem escolhe concurso na área policial já coloque na sua cabeça que não é só para passar na prova objetiva. Tem várias outras fases, teste de aptidão física, psicológico, exames médicos, investigação social. É uma luta até você conseguir entrar. Então, naquele mesmo ano, foi no ano de 2018, eu fiz. Depois dessas aprovações, na parte da prova objetiva, nos 2 concursos, vieram as outras etapas. Para quem escolheu aí a carreira policial, já coloque na sua cabeça que não é só passar na prova objetiva. Tem várias outras fases. Tem teste de aptidão física, psicológica, exames médicos, investigação social. É uma luta até você assinar sua posse. Então, já coloque isso na sua cabeça, que vai ser muita ansiedade, muito medo de reprovar nas outras fases, enfim. Naquele mesmo ano, que foi no ano de 2018, que eu consegui as 2 aprovações, eu já tinha as outras etapas. A primeira etapa foi para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu viajei de Recife para São Paulo para fazer o teste de aptidão física. Fiz o teste de aptidão física, foi bem difícil para mim. Nesse dia, o meu cunhado me acompanhou. Minha irmã não conseguiu me acompanhar porque ela estava trabalhando. Meu cunhado foi comigo, ficou lá na expectativa. Ele até pensou que eu ia reprovar, porque na última etapa ali da corrida eu comecei a passar muito mal e parei de correr, só fiquei andando, mas eu já tinha batido a meta da pontuação mínima ali para aprovação, mas ele não sabia, né? Então ele ficou bem nervoso, pensando que eu ia ser reprovada, porque eu tava andando. Ele ficou, bora, cunhada! Mas eu não aguentava mais, eu tava passando muito mal, muito mal. Tanto que quando terminou ali o TAF, eu não parava de vomitar, não parava de vomitar. Foi horrível. Devido a. Eu acho que o nervosismo ali de estar fazendo os exercícios, eu também inventei de comer bastante, porque tinha medo de cair dura de fome. Aí comi um monte. Aí com os exercícios, coloquei tudo pra fora. Enfim, mas eu fui aprovada. Depois de uma semana, aí já foi a outra etapa que foi o exame médico. E no exame médico veio a surpresa. Eu fui reprovada. Como que eu recebi essa notícia? Já no mesmo dia. Eles chamam os nomes das pessoas que foram reprovadas, você vai lá e o médico fala na sua cara que você foi reprovada. Aí eles disseram para mim: você foi reprovada porque tem uma deficiência na mão direita, no dedo tal.
Vocês vão perguntar e eu vou mostrar para vocês logo agora. Aqui. Meu dedo é torto porque eu tomei um choque elétrico quando eu era criança. E por isso eu reprovei no exame médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Voltei para Pernambuco e disse: tudo bem, eu ainda tenho uma carta na manga. São Paulo não me quis, mas Pernambuco vai me querer. E, para minha surpresa, no dia do exame médico, eu achei bem estranho, porque tinha eu e outras meninas bem baixinhas. Aí eles separaram a gente, eu já tinha feito a aferição da altura e eles pediram para eu ir de novo, junto com um monte de menina baixinha, mas eu não tinha maldade assim, não tinha malícia, nem experiência com isso. Eu sabia que eu tinha uns 60, porque quando eu fiz o concurso da Polícia Militar de São Paulo, que fez a aferição da altura, deu que eu tinha uns 60, então eu não tive medo. Porém, para minha surpresa, dessa vez eu não fiquei sabendo no dia. O resultado saiu depois de um mês, mais ou menos. Aí quando eu entrei lá para ver no site, inapta. Eles disseram que eu tinha uns 59 de altura, mas eu tinha uns 60. E eu não tinha mais dinheiro para entrar na justiça, porque era um salário mínimo na época, mas eu não tinha, porque eu já tinha gastado todo o meu dinheiro para viajar, para fazer os exames médicos da Polícia Militar de Pernambuco, que é pago do nosso bolso. Então não tinha condições nem de entrar na justiça. Aí veio a tristeza. Eu fiquei muito mal. E nessa época eu tinha um relacionamento que também veio ao fim, acabou. Aí juntou tudo. Eu fui reprovada em 2 concursos, veio uma separação, eu fiquei bem mal, fiquei sem estudar. Já veio depois, no ano de. Isso foi em 2018, né? Aí depois veio a pandemia e eu não abria mais concurso público. Lá em Pernambuco já era difícil de abrir concurso público. E com a pandemia parou de vez. Eu fiquei sem estudar. Aí depois eu comecei a trabalhar numa loja de roupas como promotora de cartão de crédito. De domingo a domingo eu só recebia um salário mínimo e a rotina estava bem exaustiva e era uma coisa que eu não gostava de fazer. Então eu disse para mim que eu não queria aquilo para minha vida. Eu já sempre soube que eu queria mais da minha vida. Mas, porém, como eu fiquei muito abalada com as reprovações, eu achei que talvez eu tivesse querendo alguma coisa ali da vida que não era para mim, porque eu passei na prova e reprovei no exame médico por causa do dedo, no outro por causa de 1 centímetro que eu tinha. Talvez eu tivesse batendo numa porta que não era minha. Então, eu tinha desistido de verdade. Mas quando eu comecei a trabalhar como operadora de cartão de crédito, eu vi que eu não queria aquilo para minha vida. E daí eu decidi voltar a estudar. Procurei oportunidades onde eu morava, lá em Pernambuco, não tinha. Pesquisei aqui em São Paulo e vi que tinham 2 concursos de guarda municipal abertos, fora outros concursos. A Manoele já tinha 11 anos, isso foi no ano de 2022. A Manoele já tinha 11 anos, já estava maior. Minha irmã sempre me chamou para vir morar aqui em São Paulo, mas como minha filha era muito pequena, eu não queria mudar, porque eu tinha medo de deixar ela com terceiros, enfim. Mas agora ela já estava maiorzinha, já sabia um pouco se cuidar. Então eu vi que aquele era o momento de eu viajar. Aí, em janeiro de 2022, eu liguei para minha irmã e disse para ela que eu ia mudar para São Paulo para morar aqui. Na mesma hora, ela já comprou as passagens minha e da Manuele para a gente viajar. O sonho dela era que eu viesse morar aqui em São Paulo. Então, quando eu disse para ela que eu ia vir para cá, ela ficou tão feliz, na mesma hora já comprou a passagem para 15 dias. Então, eu fui lá na loja,
e pedi demissão. Eles já organizaram para mim uma cesta, me deram uma carta, me desejaram boa sorte. Eu me senti ali acolhida pela loja. Graças a Deus, tinham pessoas abençoadas que me apoiaram. Aí eu voltei para casa e fiquei estudando para o concurso, que a prova já era em março. Isso foi em janeiro, eu viajei em fevereiro, cheguei aqui dia 15 de fevereiro de 2022. E a prova foi dia 21 de março. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já saí direto do aeroporto para a empresa. Enquanto eu estava lá nesses 15 dias, esperando a viagem, eu comecei a procurar já emprego de lá. E as entrevistas eram online, que ainda estava ali no meio que na pandemia, então as entrevistas eram todas online e eu aproveitei isso e já comecei a procurar emprego de lá. Quando eu cheguei aqui, eu já fui direto para a empresa entregar os meus documentos e fazer os exames médicos. Eu tinha passado em duas empresas. Aí eu fui um dia em uma empresa e no outro dia eu fui em outra empresa. E eu escolhi a que pagava um salário melhor, que eram de segunda a sexta. Eu pude escolher ali onde eu ia trabalhar. Morei com a minha irmã até eu receber meu primeiro salário. Mas o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, com uma semana, a minha mãe, ela infartou. Aí ficou doente, ficou internada, ficou na UTI. Era sério, ela precisou fazer uma cirurgia no coração. E minha família o tempo inteiro, meu padrasto, meus irmãos ligando para mim, para minha irmã, que estávamos nós duas aqui. E por um momento eu até pensei em largar tudo e voltar para lá, para poder ficar com a minha mãe, que era muito sério. Porém, minha irmã não deixou eu voltar, ela pediu afastamento, ela já é PM, hoje ela é cabo PM do Corpo de Bombeiros, mas como ela já estava há um tempo, que no ano de 2019 eu fui reprovada, mas minha irmã conseguiu entrar na PM, graças a Deus, pelo menos serviu para isso. Porque minha irmã não ia fazer o concurso e eu convenci ela a fazer e graças a Deus ela passou. Como ela já era PM, ela conseguiu pedir um afastamento para cuidar da minha mãe e viajou e eu fiquei. Então eu continuei estudando porque era a prova da minha vida. Eu tinha a prova de Guarulhos e de Osasco para fazer. Apesar de ter sido bem difícil, porque eu ficava muito preocupada com minha mãe, que o caso dela era muito sério. Ela precisou fazer a cirurgia e ficou na UTI, enfim. Mas também eu tinha largado tudo lá para vir para cá. Não dava para abandonar tudo aqui e eu ficar sem estudar também não ia mudar nada. Talvez fosse piorar. Graças a Deus deu tudo certo com a cirurgia, minha mãe ficou bem e chegou o dia de eu fazer a prova. Uma semana foi a prova de Osasco. Eu fui lá, fiz a prova, eu acertei 80% da prova. Na outra semana foi a prova de Guarulhos. Também acertei 85% da prova. Em Guarulhos eram só 8 vagas. E eu fiquei meio assim, será que eu vou conseguir? Só são 8 vagas. E para minha surpresa, eu passei em oitavo lugar. Tava ali dentro das vagas. Mas tinha um detalhe. Eu ainda não tinha CNH. Eu tinha começado o processo lá em Pernambuco. Eu só faltava fazer a prova prática. Mas quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu corri atrás, fui no Poupa Tempo, que inclusive não sei porque o nome é Poupa Tempo, porque não poupa o nosso tempo. É horrível. Não, não posso falar isso. Enfim, eu fui lá no Poupa Tempo para tentar resolver. Só um momento. Para tentar resolver o problema da minha CNH. E eles me disseram que não podiam resolver, que era para eu resolver em outro lugar. Eu morava em Ferraz de Vasconcelos. Aí eles disseram para mim que eu tinha que ir em Itaquera.
E nisso eu ficava pedindo dispensa o tempo inteiro do meu emprego, que eu tinha acabado de chegar, para poder resolver isso da CNH. Eu ainda estava na época de experiência. Não sei como que eu não fui demitida. Mas enfim. Eu ia no Poupa Tempo, eles ficavam me jogando de um lado para o outro e não resolviam o meu problema. Até que um dia eu cansei e comecei a chorar desesperada no Poupa Tempo, porque ninguém resolvia o meu problema. Eles não me davam uma solução, ficavam me jogando de um lado para o outro. Eu tinha ouvido gracinha na hora que eu saí do meu trabalho, porque era numa sexta-feira, e eu pedi para sair mais cedo para resolver isso, porque só tinha vaga para sexta-feira naquele horário. Então, nesse dia eu estava muito revoltada. Comecei a chorar, pedi para falar com o responsável. Fiz um show e disse por que eu precisava, que eu tinha passado num concurso público, que eu precisava da minha CNH com urgência, que não importa se eu tivesse que começar tudo de novo, mas que eles tinham que me dar uma solução. Eles nem deixavam eu começar tudo de novo e nem conseguiam trazer meu processo de Pernambuco para cá. Até que, depois que eu falei lá com o responsável, chorei desesperada, fiz um escândalo, eles resolveram o meu problema. Porém, eu tive que começar tudo de novo. Foi o que eles me disseram. Então, eu fui na autoescola. Eu não tinha dinheiro, mas era o mês do meu aniversário. Aí, minha irmã me deu de presente de aniversário. Ela pagou o processo da minha CNH para mim. Graças a Deus, a minha irmã me ajudou bastante desde o início com minhas passagens. Eu morei na casa dela. Tudo que eu precisei, ela sempre me ajudou. Aí eu comecei novamente na autoescola. Porém, eu não precisei fazer a prova teórica. Eles conseguiram trazer uma parte do meu processo de lá de Pernambuco. Eu só precisei fazer as aulas práticas e o teste. E já estava bem em cima da hora. Aí o primeiro TAF foi o de Guarulhos. E nesse dia eu tinha que levar um monte de documento da investigação social e eu não tinha dinheiro e não quis pedir para minha irmã, porque ela já tinha me ajudado bastante, eu não queria incomodar. Eu sei que para ela não ia ser problema, que ela iria me ajudar com toda a boa vontade, mas eu fui muito orgulhosa, não sejam assim. Foi um erro da minha parte. Eu não pedi dinheiro a ela, daí eu escolhi. Ou eu ia fazer Guarulhos ou eu ia fazer Osasco, porque eu não tinha condições de custear Xerox, enfim, não tinha nem dinheiro para Xerox, gente. Só tinha dinheiro para sobreviver e sustentar minha filha. Aí eu não fui pro TAF de Guarulhos e fui apenas pro TAF de Osasco. O TAF de Osasco também foi um desafio para mim, igual o da PM de São Paulo. Foi no Dia dos Namorados, dia 12 de junho de 2022. Foi de 22. 2022, no mesmo ano. Eu perguntei para ele porque ele também passou no concurso, ele também é GCM de Osasco. Aí eu fui e fiz o teste de aptidão física e passei. Deu tudo certo. Depois foi os exames médicos. A minha irmã me deu um cartão de crédito. Ela fez um cartão de crédito para mim, porque eu nem tinha cartão de crédito, meu nome era sujo. Tem muita gente que pergunta se o nome no SPC reprove, não reprova, graças a Deus. Aí a minha irmã me deu um cartão de crédito e disse para mim que o que eu precisasse usar o cartão, eu podia usar, que depois eu resolvia com ela. Aí eu usei o cartão para fazer os exames médicos. Todo o exame médico é por nossas custas. Na Polícia Militar de São Paulo, você não gasta com isso. Mas os concursos de GCM, da Polícia Militar de Pernambuco também, eu que custeei. A gente tem que pagar do nosso bolso os exames médicos, mesmo sem saber se vai passar ou não. Aí eu fiz os exames e levei lá, entreguei os exames. Tive muito medo de ser reprovada nos exames médicos, porque eu já tinha sido reprovada no
no exame médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo e de Pernambuco. Então, para mim, essa foi a parte que mais me deixou nervosa. Nesse meio tempo também, no Natal, uns 3 dias antes do Natal, a GCM de Osasco começou a fazer a investigação social. E também por eu ter saído muito do trabalho, pedia para sair o tempo inteiro para resolver as coisas do concurso, eu acabei sendo demitida. Eu fiquei bem triste com a minha demissão, mas graças a Deus eu recebi o seguro-desemprego, porque eu tinha um tempo ainda da loja que eu trabalhava como promotora de cartão de crédito e juntou com o tempo que eu trabalhei na como telemarketing aqui em São Paulo. Mas eu fiquei triste porque, além de trabalhar como telemarketing, eu também vendia marmita lá para complementar minha renda. Então, eu ia ter um desfalque muito grande no meu salário, só ia receber um salário mínimo. Mas eu chorei, 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 depois tive que encarar. Aí fiquei recebendo um salário mínimo e arrumei um bico para fazer numa padaria. Eu recebia R$ 50 por dia para trabalhar numa padaria. E lá eu fazia tudo. Eu atendia, eu lavava o chão, eu fazia tudo na padaria por R$ 50. E recebia o auxílio-desemprego e ansiosa, esperando a Guarda Municipal de Osasco me chamar. Não aguentava mais. No... Quando estava acabando meu seguro-desemprego, que foi em abril de 2023, eu resolvi procurar um novo emprego. Que eu fiquei com medo de demorar muito para a Guarda Municipal de Osasco me chamar. Então eu fui e arrumei um emprego, fui trabalhar no 190, aqui, Opa. no Copom. 190 aqui de São Paulo. Foi maravilhoso. Eu já me senti a polícia lá, atendendo as ligações desesperadas. Eu fiz um curso de 45 dias. Já estava bem feliz lá. Aí a Guarda Municipal de Osasco me chamou. E adivinha, eu não recebi nem os dias trabalhados. Por quê? Porque tinha uma multa. Eles gastam bastante com a gente, que a gente faz um curso, tem os uniformes, enfim. Eu só paguei a multa, não recebi dinheiro nenhum. Aí tive que começar na guarda de Osasco, eu tinha que ter dinheiro pro transporte, tudo, porque eu só recebi depois de um mês. Aí a minha irmã me ajudou, graças a Deus, eu consegui ali aguentar mais um mês até receber. Fiz o exame médico e finalmente entrei para Guarda Civil Municipal de Osasco, no ano de 2023. E essa foi a minha história. Entrei para a Guarda de Osasco em 2023. A minha vida mudou demais depois que eu entrei para a Guarda, que eu virei funcionária pública. A minha vida mudou assim completamente. Hoje em dia eu não sou rica, porque o concurso público ele não vai te deixar rica, mas ele vai te tirar da linha da pobreza. Eu acho que vocês já ouviram essa frase bastante. Eu, pelo menos, hoje em dia, eu consigo morar num lugar melhor. As coisas que eu quero, eu consigo comprar. Vou no mercado, posso comer tudo que eu quero. Isso, para mim, já é um avanço muito grande. O pouco que a minha filha quer, eu consigo oferecer para ela. E é só o início. Eu tenho certeza que eu tenho o mundo todo ainda para conquistar. Tudo isso que eu passei só serviu para me dar forças e para acreditar que eu posso ser tudo o que eu quiser. Só basta eu correr atrás, lutar, perseverar, que vai dar certo. E é isso que eu tenho para dizer certo. E é isso que eu tenho para dizer a vocês. Continuem. Eu sei que quando a gente reprova, bate uma tristeza. Muitas vezes a gente acha que a gente não vai conseguir. O tempo inteiro eu achei que eu não ia conseguir. Ah, eu não vou conseguir porque eu tenho minha filha, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu não tenho dinheiro para pagar curso. Se a gente for procurar coisas
que vão atrapalhar a gente de conseguir, vai ter um monte. Para ajudar, não tem quase nada. Mas para atrapalhar, para dificultar ali, vai ter um monte de coisa. A gente não vai ter tempo, a gente tem que trabalhar, a gente vai ter o filho, vai ter o marido, vai ter. Não tem dinheiro para comprar curso, um monte de coisa. Mas a gente tem que se agarrar ali aos nossos sonhos, aos nossos objetivos. Não quero passar a minha vida toda assim, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha realidade, quero oferecer uma vida melhor para os meus filhos. E é isso, seguir em frente. E essa foi a minha história. Eu resumi um pouco, apesar de ter contado um pouco de cada etapa ali que eu vivi, ainda tem muitas coisas por trás de tudo isso, mas no geral, a minha história é essa. Você quer falar um pouco de por que que você começou a gravar vídeos para os concursos? Sim, quando eu comecei o perfil aqui, eu comecei um perfil do zero. A minha ideia, a gente tinha acabado de comprar um apartamento. E a minha ideia era gravar as coisas do apartamento, as coisas que eu fosse comprando pro apartamento. Sendo que quando a gente mudou, a gente mal tinha dinheiro para pagar a parcela do apartamento. Imagina comprar coisa pro apartamento. A gente não conseguiu comprar nada pro apartamento. É... Aí não deu certo, né? Porque eu não tinha conteúdo para gravar, porque eu não comprava nada. A gente ficou numa luta ali para pagar a entrada, pagar a mudança, pagar tudo que a gente não tinha comprado nada. Aí eu postei uma foto de guarda. E daí começou a viralizar. As pessoas começaram a me perguntar me perguntar como que fazia para passar no concurso. Aí eu comecei a gravar esse tipo de conteúdo para ajudar as pessoas. A minha ideia era, aí eu descobri o quê? Naquela época lá atrás, eu também não sabia de nada de concurso. E se tivesse alguém para me ensinar e me mostrar o que era concurso público, me ensinar que era possível, com certeza eu teria aberto minha mente bem antes, né? Teria, teria sido tudo mais fácil. E quando eu vi as pessoas me perguntando sobre o concurso, eu lembrei de mim. E daí eu resolvi gravar vídeos para mostrar para as pessoas como é que faz, as vagas que tem aberto e inspirar outras pessoas a acreditarem nelas, assim como eu acreditei em mim, acreditar que tudo vai dar certo. E esse é o meu maior objetivo aqui com esse perfil, é fazer as pessoas acreditarem nos sonhos delas e lutar por eles. Vai falar. E esse foi o episódio. Especial da Tainá. É. Até o próximo episódio, que vai ser o Leandro contando a história dele. Vocês querem que o Leandro conte a história deles? Comenta aqui. Beijos e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, até a próxima.